Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de sexta-feira, hoje, dia 3 de fevereiro. Que o Senhor nos encontre disponíveis à vontade dEle, única e exclusivamente à vontade dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, Marcos, no capítulo 6, do 14 ao 19, ao 29. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes havia mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão, devido a Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e te darei. E lhe jurou, dizendo: te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Pois bem, meu querido amigo, minha querida amiga, o evangelho de hoje relata-nos diante de uma questão significativa para a nossa caminhada de filhos e filhas. Herodes ouve falar de Jesus. Porém, eis o relato, não é, do evangelho de hoje, contado, que ele havia feito um grande banquete para os grandes da corte e ali um crime planejado a partir de uma solicitação. Porém, o que nos importa aqui? Interessante que este homem ouviu falar de Jesus e queria vê-lo. Então nós ouvimos falar de Jesus, nós ouvimos. E aí o compromisso que nós temos com Jesus, qual é? Você ouve falar de Jesus, vai à missa, não é? Até mesmo nós nos encontramos com Ele na Eucaristia. E aí é preciso entender e compreender qual é a vontade do nosso Mestre. A vontade de Jesus é que nossas relações, elas não sejam de morte, não. Elas sejam relações que nos dignificam, que enaltecem a dignidade da pessoa humana. É esta relação que Jesus solicita de nós, não é a de morte. Herodes relata o fato da morte. Não, ele é João Batista que ressuscitou. Então nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é aquele que veio para fazer a vontade do Pai. Jesus é aquele que se torna para nós o bom pastor. Jesus é aquele que para nós é o pão da vida. Pão da vida nos alimenta, nos fortalece, nos dá coragem, nos enobrece. Jesus é a videira a quem nós estamos ligados
e que deve produzir frutos, não frutos de morte. Então é preciso se questionar diante do evangelho de hoje e dizer: poxa, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas e qual é o compromisso que eu tenho com ele? É importante. É o mesmo de Herodes? Então, meu querido, minha querida, não vamos satisfazer desejos e vontades que muitas vezes não correspondem ao projeto de Deus, mas vamos assumi-lo verdadeiramente como filhos e filhas de Deus que ama e ao mesmo tempo solidários ao projeto de Cristo, transforma a sociedade. Não a desforma com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser e de agir. Que a bondade do Senhor se faça em mim e em você também, a fim de que, lendo a palavra do Senhor hoje, nós nos comprometamos de modo diferente com o Cristo Jesus. Um bom dia, Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.